tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 23. Diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Diga graças a Deus. Que milagre maravilhoso este que Jesus fez. Nós aprendemos aqui algumas lições importantes. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, mesmo com Jesus no barco, passaram alguns apertos, algumas situações que lhe causavam temor, situações que queriam impedi-los de chegar até onde eles precisavam chegar. E certa vez, Jesus entrando no barco e os seus discípulos lhe seguiram. E Jesus, muito cansado da obra de pregar, de atender as pessoas, Jesus procurou um lugarzinho ali no barco e se deitou e agarrou no sono, dormiu. E depois que Jesus dormiu, começou a chover. E a chuva foi engrossando, foi aumentando e virou uma tempestade. Ventos, raios. E o barco estava a ponto de afundar, mesmo com Jesus dentro dele. E os discípulos fizeram o que puderam fazer. Na sua pequenez de fé, eles começaram a tirar água de dentro do barco, começaram a gritar uns para os outros: segura aí o leme. Vem, João, agora segura aqui tua vez, que eu vou ali para as velas. E um segurava a vela de um lado, outro ia pro leme, outro tirava a água do barco, e outros clamavam pedindo a ajuda de Deus para aquela tempestade, aquele vento passar. Outros gritavam com medo, declarando o seu fim, a sua morte. E cada um começou a fazer o que podia fazer para escapar. E quando eles cansaram e viram que o seu clamor, a sua oração, o seu querer mudar de direção, rodar o leme para o lado direito, para o lado esquerdo, puxa a vela daqui, roda para ali, joga a âncora, tira, puxa a âncora, e nada que eles faziam funcionava.
Aí lembraram de acordar Jesus. E os seus discípulos foram acordá-lo. Porque não foi só um que foi lá cutucar Jesus. Correram tudinho. E Jesus se levantou como quem acorda e não mata o sono todo. Acordou meio chateado e mostrou para ele que a solução era simples. Que aquele momento não era a hora de falar com Deus, que aquele momento não era a hora de tirar água do barco, que aquele momento não era a hora de virar o leme e voltar para a terra seca, que não era a hora de segurar a vela, que aquela hora era a hora de expulsar, de repreender o vento e a tempestade, porque aquela tempestade não era uma coisa natural, era um mal espiritual que estava agindo nas forças da natureza, que veio, se manifestou em forças da natureza. Porque assim como o Espírito Santo, ele usou o fogo. Deus muitas vezes usou água para manifestar o poder espiritual dele. Quando ele mandou o cego se lavar, ele usou a água para curar. Assim como Deus, como Jesus, ele usa elementos que estão na natureza, porque a natureza pertence a Deus, ele criou todas as coisas, ele pode usar o que ele quiser usar. Chegou a usar até jumento para falar. Ele pode usar, só que ele não prefere usar animais. Os espíritos malignos também usam as forças da natureza, porque a palavra de Deus diz que depois do pecado de Adão e Eva, o mundo jaz no maligno. Tem muitas coisas que acontecem no mundo que estão no controle do maligno. Porque o homem deu esse domínio, essa permissão para Satanás. Pertencia ao homem. Quando Deus o criou e diz: crescer e dominar e multiplicar e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre a terra. Mas quando o homem e a mulher deu ouvido a Satanás, obedecendo, deixaram de obedecer a Deus, então passaram o controle remoto para a mão de Satanás. E tem algumas coisas que, com a permissão de Deus, demônios se aproveitam para usar. A gente vê isso no caso de Jó, que soprou um vento na casa do filho dele, a casa desabou e matou todos os 10 filhos que estavam debaixo dela. Nós vemos que houve uma tempestade de areia e o patrimônio dele foi perdido, queimado, destruído. Nós vemos aquela manada de 2.000 porcos que estava no território dos gadarenos, que os demônios pediram permissão para entrar nos porcos. E Jesus deixou para demonstrar como o mal age quando ele entra num lugar. E ali aqueles porcos saíram destrambelhados e caíram no abismo. E aquele empresário que tinha 2.000 porcos, de manhã, de tarde já não tinha mais nenhum, estava quebrado, falido, por uma ação demoníaca. E aqui nesse texto a gente vê a tempestade, porque esse verbo repreender no original, no texto original, é o mesmo verbo que Jesus sempre usava quando ele ia expulsar os demônios de pessoas, que habitavam em pessoas.
E ali Jesus acordou meio que zangado e disse para eles: por que vocês têm uma fé tão pequena? Essa situação se resolve expulsando, repreendendo o mal. Porque o mal, ele usa pessoas, ele usa animais, ele usa vento, ele usa tempestade, ele usa o que ele puder usar. Para destruir uma pessoa, ele usa. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, que são nomes dados a demônios, que estão nas regiões celestes, entre o céu e a terra. Estão pairando, procurando uma casa para habitar, procurando a vida de uma pessoa para governar, para conduzir os pensamentos, a mente, as atitudes. E quando o mal sabe que a gente tem medo de alguma coisa, é justamente nesse lugar, nesse ponto fraco, que ele começa a querer agir. Porque o medo é um espírito. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de intrepidez. Porque o medo é um espírito que fala na mente. Mas a gente pensa que é uma emoção. Eu tô com medo. Por que você tá com medo? Porque na sua mente tá vindo um bocado de pensamento dizendo que coisas ruins vão acontecer. E de onde é que vem esses pensamentos? Você já parou para se perguntar de onde é que vem? Porque eu tenho certeza que de você não é. De Deus também não vem. Porque Ele diz na sua palavra que não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de ousadia. Então, esses pensamentos que sussurram coisas ruins na mente das pessoas, você pode ter certeza que vem do mal. E nessas tempestades que representam os problemas que a gente enfrenta e enfrentará, porque eles não vão parar de acontecer, aqui e acolá eles acontecem, sendo os mesmos ou diferentes, nós temos que aprender duas coisas para começar. Aprender que você tem que ter Jesus no seu barco. Aprender a buscar a direção dele, de como é que você vai resolver esse problema, que a resposta certa vai sair da boca dele para a nossa vida. E entender que tem tempestades que a gente vai atravessar e que você precisa de ajuda. Você não pode ficar sozinho. O barco representa a sua casa, Jesus tem que estar na sua casa. Você precisa estar do lado de pessoas que seguem a Jesus, que são os discípulos. Não se isole. Eu já vivi situações na minha vida onde sozinha eu consegui dar conta, resolver. Mas também já vivi situações mais difíceis aonde eu tive que pedir ajuda. Pedir ajuda para Deus. Buscar a instrução do que eu deveria fazer. Na palavra de Deus, que é a palavra de Jesus. Que é a boca de Deus falando com a gente, é a palavra de Deus. E também eu já vivi situações que eu tive que pedir ajuda para pessoas que amam a Deus. Pessoas que eu vejo que estão vivendo a fé. Pessoas que têm um testemunho de caminhar com Deus, têm um testemunho de amor por Deus, têm um testemunho de vitória, porque já venceu
muitas situações, muitas tempestades na sua vida. Pessoas que são de oração, não é que dizem ser, mas pessoas que a gente vê, que ora mesmo, que a gente está vendo elas orar. Não é só conversa fiada. Porque quando você tem essas pessoas certas perto de você, vai ficar mais fácil você chegar do outro lado. Então, Jesus permitiu que essa tempestade viesse no coletivo. Não foi só na vida de uma pessoa a sós, né? Tinha no mínimo aqui dentro desse barco 12 discípulos. No mínimo. Mas eu acredito que tinha mais gente. Porque cada um desses discípulos aqui, eles tinham uma família, alguns deles eram casados. E podiam ter algum filho deles pelo meio, né? Então, aqui nós aprendemos que não é bom a gente estar só. Você não precisa se isolar. Isso não é bom. Essa não é uma alternativa segura. Você já pensou o tanto de esforço que eles não fizeram para manter esse barco? Se só tivesse um ali, como era que ia pro leme, pra vela, tirar a água, né? Até lembrar de Jesus. Mas ainda bem que eles não estavam sozinhos. E eu gosto dessa palavra quando diz: e os discípulos foram acordar, porque às vezes tem situações que a gente enfrenta na vida que a gente ora sozinho e parece que Deus está dormindo, não está escutando. Mas quando mais de uma pessoa ora, clama, fica mais fácil de quem está dormindo acordar, né, não?